Você se considera um expert em ciência e tecnologia? Prepare-se para um desafio que vai colocar seu conhecimento à prova. Descubra agora se você consegue separar fatos de mitos com essas 50 perguntas de verdadeiro ou falso que vão fazer sua cabeça explodir. Será que você acerta todas? Fique até o final para descobrir a verdade surpreendente por trás de cada resposta. Pergunta 1. A água é composta por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Verdadeiro ou falso? Essa é fácil, certo? Quem respondeu verdadeiro acertou. A fórmula química da água é H2O. Pergunta 2. O DNA é o código genético encontrado apenas nos seres humanos. Verdadeiro ou falso? Essa é uma pegadinha. A resposta correta é falso. Todos os seres vivos possuem DNA, não apenas os humanos. Pergunta 3. A luz do Sol leva cerca de 8 minutos para alcançar a Terra. Verdadeiro ou falso? E a resposta é verdadeiro. A luz solar viaja a uma velocidade impressionante. Pergunta 4. O planeta mais quente do sistema solar é Marte. Verdadeiro ou falso? Se você respondeu falso, acertou. Vênus é, na verdade, o planeta mais quente do nosso sistema solar. Pergunta 5. A eletricidade é a única forma de energia renovável. Verdadeiro ou falso? A resposta correta é falso. Temos várias formas de energia renovável, como solar, eólica e hidráulica. Pergunta 6. Um átomo de carbono tem 6 prótons no núcleo. Verdadeiro ou falso? Se você disse verdadeiro, acertou. O carbono tem exatamente 6 prótons no núcleo. Pergunta 7. A teoria da relatividade foi desenvolvida por Isaac Newton. Verdadeiro ou falso? Essa era para pegar quem está distraído. A resposta é falso. A teoria da relatividade foi desenvolvida por Albert Einstein. Pergunta 8. O som viaja mais rápido na água do que no ar. Verdadeiro ou falso? A resposta é verdadeiro. O som viaja cerca de 4 vezes mais rápido na água do que no ar. Pergunta 9. Os buracos negros podem ser observados diretamente com telescópios. Verdadeiro ou falso? A resposta é falso. Buracos negros são detectados indiretamente. Pergunta 10. A Lua é aproximadamente 1/4 do tamanho da Terra. Verdadeiro ou falso? Se você respondeu verdadeiro, acertou. A Lua é cerca de 1/4 do tamanho da Terra. Pergunta 11. O elemento mais abundante no universo é o hidrogênio. Verdadeiro ou falso? A resposta correta é verdadeiro. O hidrogênio é de longe o elemento mais comum no universo. Pergunta 12. A teoria do Big Bang descreve a origem do nosso sistema solar. Verdadeiro ou falso? A resposta é falso. A teoria do Big Bang descreve a origem do universo, não apenas do nosso sistema solar. Pergunta 13. O primeiro satélite artificial a orbitar a Terra foi o Sputnik 1. Verdadeiro ou falso? Essa é histórica. A resposta é verdadeiro. O Sputnik 1, lançado pela União Soviética em 1957. Pergunta 14. As células vegetais têm clorofila, que é essencial para a fotossíntese. Verdadeiro ou falso? A resposta correta é verdadeiro. A clorofila é essencial para a fotossíntese nas plantas. Pergunta 15. A velocidade da luz é maior do que a do som. Verdadeiro ou falso? A resposta é verdadeiro. A luz viaja muito mais rápido do que o som. Pergunta 16. As baleias são mamíferos, não peixes. Verdadeiro ou falso? Se você respondeu verdadeiro, está certo. As baleias são mamíferos marinhos. Pergunta 17. A penicilina foi descoberta por Alexander Fleming. Verdadeiro ou falso? A resposta é verdadeiro. Alexander Fleming descobriu a penicilina em 1928. Pergunta 18. O gás mais abundante na atmosfera terrestre é o oxigênio. Verdadeiro ou falso? A resposta correta é falso. O gás mais abundante é o nitrogênio, não o oxigênio. Pergunta 19. Um ano-luz é a distância que a luz viaja em um ano. Verdadeiro ou falso? Essa era para testar quem presta atenção.
resposta é verdadeiro. Pergunta 20. As células humanas possuem parede celular, assim como as células vegetais. Verdadeiro ou falso? A resposta é falso. Apenas as células vegetais têm parede celular. Pergunta 21. Os vírus são considerados seres vivos. Verdadeiro ou falso? Essa é uma questão polêmica. Mas a resposta correta é falso. Os vírus não são considerados seres vivos pela maioria dos cientistas. Pergunta 22. A bateria de lítio foi inventada por Thomas Edison. Verdadeiro ou falso? Falso. Thomas Edison inventou muitas coisas, mas a bateria de lítio não é uma delas. Pergunta 23. A energia nuclear é gerada através da fissão de átomos. Verdadeiro ou falso? A resposta é verdadeiro. A energia nuclear é gerada principalmente pela fissão de átomos. Pergunta 24. O microprocessador foi inventado na década de 1950. Verdadeiro ou falso? A resposta correta é falso. O microprocessador foi inventado na década de 1970. Pergunta 25. A temperatura do zero absoluto é 0 graus Celsius. Verdadeiro ou falso? Se você disse falso, está certo. O zero absoluto é menos 275,15 graus Celsius. Pergunta 26. A internet foi inventada na década de 1960. Verdadeiro ou falso? Se você respondeu verdadeiro, acertou. A ARPANET, precursora da internet, foi criada em 1969. Pergunta 27. A fotossíntese só ocorre durante o dia. Verdadeiro ou falso? A resposta é falso. Embora a luz seja necessária para a fotossíntese, as plantas também realizam processos durante a noite. Pergunta 28. A força da gravidade na Lua é cerca de 1/6 da força da gravidade na Terra. Verdadeiro ou falso? A resposta correta é verdadeiro. A gravidade na Lua é muito menor do que na Terra. Pergunta 29. O maior planeta do Sistema Solar é Saturno. Verdadeiro ou falso? Se você disse falso, acertou. Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar. Pergunta 30. A tabela periódica foi criada por Marie Curie. Verdadeiro ou falso? A resposta é falso. A tabela periódica foi criada por Dmitri Mendeleev. Pergunta 31. As células-tronco têm a capacidade de se transformar em qualquer tipo de célula no corpo. Verdadeiro ou falso? A resposta correta é verdadeiro. As células-tronco são pluripotentes e podem se diferenciar em vários tipos de células. Pergunta 32. A Terra é o único planeta conhecido por ter placas tectônicas. Verdadeiro ou falso? A resposta é verdadeiro. Até onde sabemos, a Terra é o único planeta com placas tectônicas ativas. Pergunta 33. Os seres humanos têm o mesmo número de cromossomos que os chimpanzés. Verdadeiro ou falso? Se você respondeu falso, está certo. Humanos têm 46 cromossomos, enquanto chimpanzés têm 48. Pergunta 34. A velocidade do som é maior no ar do que na água. Verdadeiro ou falso? A resposta é falso. O som viaja mais rápido na água do que no ar. Pergunta 35. As estrelas que vemos no céu estão todas na nossa galáxia. Verdadeiro ou falso? A resposta correta é verdadeiro. As estrelas visíveis a olho nu fazem parte da Via Láctea. O primeiro computador pessoal foi lançado na década de 1980. Verdadeiro ou falso? Se você respondeu falso, acertou. Pergunta 37. O átomo é composto de prótons, nêutrons e elétrons. Verdadeiro ou falso? A resposta correta é verdadeiro. Esses são os componentes básicos de um átomo. Pergunta 38. O gelo é menos denso que a água líquida, por isso flutua. Verdadeiro ou falso? Se você respondeu verdadeiro, acertou. Essa é a razão pela qual o gelo flutua na água. Pergunta 39. Os pássaros são os únicos animais capazes de voar. Verdadeiro ou falso? A resposta é falso.
Insetos e alguns mamíferos, como os morcegos, também podem voar. Pergunta 40. A Terra orbita o Sol em exatamente 365 dias. Verdadeiro ou falso? A resposta correta é falso. Um ano tem cerca de 365,25 dias. Pergunta 41. O cérebro humano pesa cerca de 1,5 kg. Verdadeiro ou falso? Se você respondeu verdadeiro, acertou. O cérebro humano pesa em média de 1,3 a 1,5. Pergunta 42. As pirâmides do Egito foram construídas com a ajuda de tecnologia alienígena. Verdadeiro ou falso? A resposta é falso. Não há evidências científicas que sustentem essa teoria. A velocidade de escape da Terra é de cerca de 11 km por segundo. Verdadeiro ou falso? A resposta correta é verdadeiro. Essa é a velocidade necessária para escapar da gravidade terrestre. Pergunta 44. A energia solar é uma forma de energia renovável. Verdadeiro ou falso? Se você respondeu verdadeiro, acertou. A energia solar é uma fonte de energia limpa e renovável. Pergunta 45. O ozônio na atmosfera protege a Terra da radiação ultravioleta. Verdadeiro ou falso? A resposta correta é verdadeiro. A camada de ozônio absorve a maior parte da radiação ultravioleta do Sol. Pergunta 46. O Big Bang ocorreu há cerca de 3,8 bilhões de anos. Verdadeiro ou falso? Se você respondeu verdadeiro, acertou. Essa é a idade estimada do universo. Pergunta 47. Os diamantes são feitos de carbono puro. Verdadeiro ou falso? A resposta correta é verdadeiro. Diamantes são uma forma cristalina de carbono. Pergunta 48. O corpo humano é composto por aproximadamente 60% de água. Verdadeiro ou falso? Você disse verdadeiro, acertou. A água compõe uma grande parte do corpo humano. Pergunta 49. Os seres humanos têm 5 sentidos principais. Verdadeiro ou falso? A resposta é verdadeiro. Os 5 sentidos principais são visão, audição, tato, olfato e paladar. Pergunta 50. A eletricidade pode ser gerada a partir do movimento da água. Verdadeiro ou falso? Se você respondeu verdadeiro, acertou. A energia hidrelétrica é gerada a partir do movimento da água. Parabéns por concluir o quiz. Como foi o seu desempenho? Esperamos que você tenha se divertido e aprendido algo novo. Não esqueça de compartilhar seu resultado nos comentários. Queremos saber como você se saiu. Se gostou do desafio, deixe seu like e inscreva-se no canal para mais quizzes e conteúdos fascinantes sobre ciência e tecnologia. Tem alguma sugestão de tema para o próximo quiz? Deixe nos comentários. A sua participação é o que nos motiva a criar vídeos cada vez mais interessantes. Muito obrigado por assistir e até a próxima.